Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, esses deputados e senadores da extrema-direita, bolsonarista, fascista, o que eles estão querendo? Meter a mão na bolsa do trabalhador. É isso o objetivo deles. Por quê? Porque agora nós vamos ter eleições. E o que eles querem? Eles querem grana do governo para comprar votos nos municípios. Agora, por que eles querem fazer isso? Porque o objetivo é comprar voto e eleger o prefeito deles, que faz parte do grupo deles, que é justamente para quê? O prefeito deles sendo eleito, ele já tem apoio para as próximas eleições. As próximas eleições, nessa cidade, eles já têm votos garantidos, elegendo o seu prefeito. E como ele consegue eleger o prefeito dele? Com essas emendas, tal de emenda PIX, um monte de grana do governo federal para eleger prefeitos bolsonaristas. É isso que acontece. Agora, o ministro Flávio Dino botou um ponto final nisso aí. Para quê? Porque essas emendas que eles fazem não têm transparência. É dinheiro que ninguém sabe para onde vai, para que vai e o que é feito com a grana. Quer dizer, a gente sabe para que é para comprar voto. Que o objetivo deles é esse. Mas será que eles usam toda a grana para comprar voto? Ou uma parte da grana vai para o bolsinho deles? E da curriola deles? Aí o que acontece? O ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, ele antecipou um julgamento sobre a suspensão dessa emenda impositiva, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado está pedindo para ele para suspender essa ordem do ministro Flávio Dino, porque a decisão ocorre após o ministro Flávio Dino ter ordenado a suspensão das emendas apresentadas pelos senadores e deputados. E tem outra, ele pede que o Congresso estabeleça regras de transparência para esse dinheiro. Porque ninguém sabe para onde vai o dinheiro, olha, para onde vai, quem é que pega essa grana, para que é essa grana, onde é aplicada esse dinheiro, porque esse dinheiro é dinheiro da população, é dinheiro do trabalhador que paga os seus impostos direitinho. Agora, eles querem meter a mão na grana justamente e deitar e rolar na sopa, porque o objetivo deles é justamente esse: meter a mão na grana, comprar voto para se eleger nas próximas eleições. É isso que eles querem. É justamente
o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente Pacheco do Senado. Agora, a liminar do ministro Flávio Dino sobre essas emendas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado Federal, e outros 10 partidos de extrema-direita pediram que o Supremo Tribunal Federal derrube essa liminar do ministro Flávio Dino, que suspende a execução de todas as emendas impositivas apresentadas pelos congressistas, até que novas regras de transparência sobre a aplicação dos recursos sejam adotadas. E está certíssimo. O dinheiro público, ele tem que ter transparência. A população tem que saber, ela que paga, então ela tem que saber para que é o dinheiro, para onde vai, o que vai ser executado com esse dinheiro e se a execução é feita para o bem-estar da população. E tem outra. A ação do Flávio Dino questiona a legalidade das ordens dos magistrados, que, segundo o documento enviado à Corte, causam danos irreparáveis à economia. E tem outra. A economia pública, a saúde, a segurança e a própria ordem jurídica. E violam a separação dos poderes. Porque o negócio é o seguinte, os poderes, são 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Agora, o legislativo, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles querem fazer o que o executivo faz, o que o Lula faz. Agora, eles querem usar a grana do executivo para beneficiar eles mesmos. Esse é o objetivo. Agora, a decisão monocrática proferida fora de qualquer contexto de urgência que justifica uma análise isolada e não colegiada, transcenderam em muito o debate em torno da alegada falta de transparência das denominadas emenda PIX e alcançaram de forma exorbitante também o chamado emenda de comissão. Isso alega o recurso que eles fizeram. Agora, as emendas impositivas são aquelas que o governo federal tem obrigação de pagar. Por este ano, a previsão é que o executivo tenha de enviar um redutos eleitorais dos congressistas, ao menos 33 bilhões de reais. Isso nessa modalidade de pagamento. Agora, o pedido para suspender essa execução dessa emenda partiu do PSOL, sob os argumentos de que os moldes atuais no manejo do orçamento da União geram um desarranjo profundo e viola uma separação entre os poderes. Agora, o ministro Flávio Dino
acolheu essa solicitação, mas manteve um repasse para as obras de andamento em ações de calamidade pública. Agora, para os magistrados, a execução de emendas sem critério de oficiais, transparência, rastreabilidade é incompatível com a Constituição. Isso está no documento, inclusive, enviado pelo PSOL. E o rito estabelecido com as emendas aplicou retira grande parte da liberdade de decisão do Executivo sobre política pública, transforma parlamentares em coordenadores de despesa. Agora, é grave anomalia que tenhamos um sistema presidencialista oriundo do voto popular, convivendo com uma figura de parlamentares que ordena despesas discricionárias com autoridades administrativas. Escreveu o ministro, ainda ressaltou que o equivocado desenho prático das emendas impositivas gerou a parlamentarização das despesas públicas. Agora, a decisão do ministro Flávio Dino engrossou a ofensiva contra o poder do legislativo sobre nacos do orçamento em razão da falta de transparência e controle na aplicação dos recursos públicos. Mas, por outro lado, ele abriu um caminho para um mal-estar com os congressistas, que já estavam irritados com outra ordem do ministro Flávio Dino. Na semana passada, por exemplo, o ministro Flávio Dino havia suspendido o pagamento de emenda PIX. E essa modalidade foi aprovada no governo Bolsonaro no Congresso, porque o Bolsonaro não governava. E o dinheiro público era enviado para parlamentares, inclusive sem necessidade de absoluto controle. Eles não tinham controle desse dinheiro. Esse dinheiro era enviado e não se sabia para quem, para quê e onde seria aplicado. Agora, o ministro Flávio Dino abriu uma exceção apenas para as transferências que atendam os requisitos de transparência, de rastreabilidade dos valores. Também há permissão no caso de repasse para obras em andamento e atendimento de situação de calamidade pública. Isso com transparência, desde que haja transparência. Agora, antes disso, o ministro Flávio Dino proibiu o executivo de executar emendas de comissão indicada pelo presidente do colegiado temático do Congresso. Sabe por quê? Porque o Arthur Lira e o Pacheco, eles estavam, como eles precisam ser eleitos nas próximas eleições, eles estavam manipulando dinheiro para determinada cidade. Para quê? Para ter apoio nas próximas eleições. E tem outra. O que acontece? A Controladoria Geral da União
faz um pente fino no repasses feitos nos últimos anos. Porque nos últimos anos, inclusive no governo Bolsonaro, foi a festa da carochinha. Todo mundo meteu a mão na grana. Só para vocês terem uma noção, o patrimônio do presidente da Câmara, Arthur Lira, de 2018 a 2022, nos 4 anos que o Bolsonaro teve no poder, o patrimônio do presidente da Câmara, Arthur Lira, aumentou mais de 270%. Isso está no Ministério no Supremo Tribunal Eleitoral. Está lá, está registrado, porque todos os parlamentares, todo cidadão que quer sair candidato, ele tem, inclusive, que colocar todo o seu patrimônio, ele tem que fazer um relatório do seu patrimônio. Aí o que acontece? E fica lá registrado. Aí veio outro, ele fez isso quando ele saiu candidato a deputado federal, em 2018, e quando ele foi reeleito em 2022. Também tem que fazer. E comparando as duas, dá 270% de aumento no patrimônio do Arthur Lira. Agora, a reação à ordem do ministro veio rapidamente na Câmara dos Deputados, que decidiram, inclusive, adiar uma votação de destaque que fazia a regulamentação da reforma tributária, uma pauta prioritária para o governo do presidente Lula. Agora, o cancelamento foi interpretado como uma espécie de recado ao Palácio do Planalto. Entre os parlamentares, há a suspeita de que a ordem do ministro Flávio Dino tenha sido do governo, do presidente Lula. Inclusive, eles dizem porque o ministro Flávio Dino foi ministro do governo Lula. Agora, logo depois da Comissão Mista de Orçamento do Congresso rejeitar uma medida provisória que previa um aumento no orçamento do Poder Judiciário, a derrubada da emenda provisória, contudo, ainda precisa ser votada na Câmara e no Senado. Agora, tem que se colocar ordem mesmo. O ministro Flávio Dino está certíssimo. Por quê? Porque se não colocar ordem, vai ficar como o governo Bolsonaro. E o que acontece? E eles deitando e rolando na sopa da grana, porque esse é o objetivo da extrema-direita. A extrema-direita, o negócio deles é ter grana na mão. Não viu o caso do Bolsonaro, que comprou mais de 50 ou 100 imóveis com dinheiro vivo? O negócio deles é grana na mão. E com grana na mão, eles fazem tudo. E agora, eles querem fazer o mesmo no governo do presidente Lula. Agora, é o fim da picada isso. Esses bolsonaristas que, inclusive, organizaram aquele ato de terror
na Praça dos Três Poderes para dar um golpe de Estado na nossa democracia, esses mesmos bolsonaristas que estão na Câmara e no Senado, que patrocinaram aquele ato de terror. Inclusive, tem alguns deles que estão sendo investigados pela Polícia Federal, porque eles estavam lá. Agora, o objetivo deles era dar um golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar, porque o Bolsonaro, ele tem como sonho ser um ditador no Brasil. Esse é o sonho do Bolsonaro, eterno ditador no Brasil e acabar com a democracia, porque ele quer mandar em tudo. Só que tem outra, ele esqueceu que no Brasil nós já tivemos ditadura militar. Então, ditadura militar, nós não queremos mais, certo? Nós não queremos mais ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem acabar com a nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. E se inscrevendo no canal, e juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.